Meus santos amados, com a paz do Senhor, queridos, pela imensa e infinita graça de Deus nas nossas vidas, estamos aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Eu sou a pastora Rosângela e mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Desde já, queridos, agradecemos a Deus e a todos que porventura venham chegar até estes vídeos, né? E assim possam compartilhar conosco deste nosso trabalho. Vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso pequeno culto desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por mais esta ocasião que Tu nos concede, ó Deus, de nós estarmos aqui na Tua presença, meu Pai santo, fazendo mais esta obra para Ti, trazendo, meu Pai santo, a Tua palavra, meu Pai querido, porque nós já estamos na última hora, meu Pai, e Tu estás escolhendo, meu Pai amado, o Teu povo da face desta terra, os que vão subir para Ti no arrebatamento da igreja. Ó Pai querido, muito obrigada por mais esta oportunidade que Tu nos concede, que esta palavra seja levada, meu Pai, aos quatro cantos, meu Pai amado, desta terra, Pai querido, e alcance todos aqueles, Pai santo, que Tu deseja, meu Pai santo, alcançar, com perdão, meu Pai amado, com recolhimento, meu Pai eterno, que Tu venhas recolher, meu Pai, cada um para Ti, Senhor, de todos aqueles, meu Pai eterno, que Tu queira, Senhor querido, trazer de volta para os Teus braços, meu Pai querido. Muito obrigada por tudo, meu Pai, que esta palavra vá alcançando e fazendo a Tua obra de buscar, meu Pai amado, todos aqueles, meu Pai querido, que estão na Tua lista, Pai amado, dos que vão, meu Pai, para o céu contigo. Muito obrigada, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, querido, muito obrigada pela Tua palavra que Tu já tem nos dado para esta oportunidade. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu grande plano de salvação, que agora, Jesus querido, nestes últimos dias, Jesus Santo, Tu estás trazendo de volta o Teu Evangelho do Reino, o Teu Evangelho de salvação, Jesus querido, e promovendo um grande avivamento espiritual, que vai em busca, meu Jesus querido, de todos aqueles que vão ser preparados para ir contigo no arrebatamento. Jesus querido, muito obrigada. Espírito Santo, esta obra é Tua, meu querido, faz essa obra conforme o Teu querer, vai conduzindo, Jesus querido, conforme a Tua vontade, e assim, Jesus, vai levando, Espírito Santo, vai levando a Tua palavra, vai levando, Espírito Santo, o Teu poder de trazer de volta para o Pai. O Espírito Santo, todo aquele que desejar do profundo do seu coração ser socorrido, ser apanhado, recolhido, trazido de volta, Espírito Santo, para a casa do Pai, para que, Espírito Santo, naquele último dia possam ser levados contigo para o céu. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, sem demora, vamos para a nossa palavra que o Espírito Santo nos deu para esta oportunidade. E esta palavra está no livro de Ageu, no capítulo 2. Livro de Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: a glória do segundo templo. O versículo 1 diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparados com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais,
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos orar pedindo ao Espírito Santo que Ele venha nos dar o entendimento desta palavra e assim Ele mesmo pregue a sua palavra nesta oportunidade, falando exatamente aquilo que Ele deseja através desta palavra, querido, que isto vá alcançando o coração de todos aqueles que o Espírito Santo deseja alcançar através desta pequena palavra. Glórias a Deus, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, meu querido, por esta oportunidade, por esta palavra que tu nos concede nesta noite. Espírito Santo, venha nos dar o entendimento. Espírito Santo, e venha nos dizer exatamente aquilo que tu queres nesta noite. Espírito Santo, que esta palavra vá de encontro a todos aqueles que tu deseja alcançar. Vai lançando por terra todo o impedimento. Espírito Santo, que venha querer atrapalhar o teu projeto, o teu processo, Espírito Santo, de alcançar as almas para ti. Espírito Santo, que esta palavra chegue ao entendimento, ao conhecimento e vá despertando cada um, Espírito Santo, que foi alcançado por ela. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, aqui no livro de Ageu, como nós sabemos, os que já leram, a Bíblia e leram o livro de Ageu, sabe que o profeta Ageu foi um dos profetas que Deus levantou na volta para profetizar a volta, revelar a volta da construção do segundo templo, Foi construído o primeiro templo, o rei Salomão, o rei Davi com seu filho, o rei Salomão, eles construíram o primeiro templo, esse templo foi destruído, e no segundo templo, o segundo templo foi construído pelo povo de Judá que voltou do exílio da Babilônia. Depois que eles voltaram dali, eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram Jerusalém e sossegaram, queridos? Sabendo que havia uma necessidade de reconstruir o templo de Salomão novamente, mas eles sossegaram, esperando a hora e o dia que o Senhor viesse falar para que reconstruísse de novo. E esse dia chegou, e Deus levantou o profeta Ageu e mandou que eles falassem com o príncipe de Judá, e com o sacerdote. E assim o profeta Ageu foi ali, enviado pelo Senhor, e falou àqueles homens de Deus, o sacerdote e o príncipe de Judá. E ali aqueles homens foram despertados a refazer, a reconstruir novamente o templo de Salomão. E o que aconteceu, queridos? Embora aquele segundo templo fosse construído muito inferior, ao que era o primeiro templo, mas dentro daquele templo, em cima daquele templo havia uma grande promessa. E isto foi citado aqui no livro de Ageu, o que nós vamos estudar a partir de agora. O versículo, a epígrafe desta passagem, queridos, a epígrafe desta passagem que vamos ler agora, ela diz assim: a glória do segundo templo, A glória do segundo templo. Mas como assim a glória do segundo templo? Que o templo era inferior, era bem menor, E não era em nada parecido. Era um templo construído por pessoas que tinham voltado de um cativeiro, de pessoas que estavam refazendo a própria vida depois de 70 anos de cativeiro. Eles não tinham a menor condição de fazer um templo suntuoso, grandioso, como foi o templo de Salomão. E de que glória esta epígrafe está falando, de que glória Deus estava falando
quando ele disse que a glória daquele segundo templo seria maior que a da primeira. Vamos ver aqui de que glória Deus se referia, a que glória Deus se referia, né? A que glória se refere esta epígrafe. O primeiro versículo diz: no 7º mês, ao 21º, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, ou seja, no dia 21, né? No dia 21 do 20º mês, do 7º mês, aliás, no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, né, quer dizer que Deus chamou o profeta Ageu e enviou que ele fosse falar com aqueles homens responsáveis pelo povo de Israel, né? E o seu versículo 2 diz: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, ou seja, Deus mandou o profeta Ageu que viesse falar, tanto aos líderes como a todo o povo, né? O que atitude Deus tomaria através deles a partir daquele momento. O versículo 3 diz: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. Ou seja, depois que aquele templo foi construído, depois que tudo estava feito, Deus chamou o povo e disse: olha, este templo não é em nada comparado ao primeiro templo que foi construído pelo Davi e o seu filho Salomão. Mas, no entanto, aquele templo, querido, guardava um grande mistério de Deus. Vamos ver mais adiante. Deus chamou o povo, depois de tudo concluído, ele falou isso para o povo, que o templo era muito inferior. Era tão inferior, queridos, que aqueles que Deus cita aqui, quem, né, está aqui se lembra do primeiro. E a Bíblia diz que quando este povo lembrava do primeiro templo de Salomão, eles choravam quando viram o segundo, né? Quando viram o segundo templo, a construção do segundo templo, porque era muito inferior. E eles choravam e se lamentavam porque se lembravam do primeiro templo. E viam, eles lembravam que aquele primeiro templo era muito maior, muito mais bonito, muito melhor. Então, queridos, eles choravam por causa disso, vendo o que tinha acontecido, que o primeiro templo havia sido destruído e aquele segundo estava muito aquém do que era o primeiro, né? E ao mesmo tempo eles choravam de alegria, porque aquele segundo templo, por mais inferior que fosse, representava a vitória deles, a liberdade deles, a volta do exílio. Então eles choravam por dois motivos: pela tristeza do templo ter sido bem inferior e pela alegria, que aquele templo marcava todo o final de um período de provação muito grande sobre aquele povo de Judá. Então, o versículo 4 diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, quando Deus veio chamar aquele povo, para que eles se levantassem, tomassem atitude de construir o segundo templo e colocassem em prática todos aqueles mandamentos, os ritos, tudo o que acontecia no primeiro templo, quando eles foram levantados pelo Senhor, eles estavam em desânimo total. Eles não tinham força, eles não tinham
digamos assim, a situação financeira deles não era boa, eles não tinham os mesmos materiais, eles não tinham as mesmas condições, enfim, a situação deles não era condizente para eles fazerem algo que agradasse, né? Algo que viesse a ser pelo menos parecido, né, com o que foi o primeiro. Mas, no entanto, Deus veio para eles e os animou dizendo: olha, gente, do mesmo jeito que eu fui com Davi, com Salomão no primeiro templo, eu também sou com vocês. Eu sou o mesmo Deus que ajudou, que fez através deles aquele primeiro templo. Eu sou o mesmo Deus, eu estou com vocês e as promessas estão de pé. Então Deus veio e animou e disse para ele: olha, vocês se levantem, vocês se esforcem, vocês trabalhem, vocês busquem, né? Por quê? Porque o mesmo Deus que foi o construtor, que foi o administrador, o proprietário do primeiro templo, digamos assim, era o mesmo que estava com eles, né? Então Deus animou eles dizendo: olha, se levante e se esforce, porque eu estou com vocês. E eu vou dar força necessária, tudo que for necessário, vocês terão. Embora este templo venha a ficar inferior ao primeiro, mas tem um grande mistério para este segundo templo. Então, queridos, o versículo 5 diz assim: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Queridos, vamos repetir aqui o 5 e o 6. Aliás, o 4 e o 5, os versículos 4 e 5. Diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O 5, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. O que é que Deus está falando aqui, queridos? Ele está dizendo: olha, gente, vocês se lembram da promessa que eu fiz com vocês desde a formação do povo de Israel? Lá no Egito. Vocês estão lembrados das promessas que foram feitas por mim para vocês? Pois é. Estas mesmas promessas estão de pé. Ou seja, Deus havia formado o povo de Israel no Egito, Deus deu crescimento para aquele povo ali no Egito, tirou o povo de lá com mão forte, trouxe a terra de Canaã, e ali eles cresceram, prosperaram, construíram o templo, fizeram tudo, e dali, pelo pecado deles, pelo desvio deles da conduta de Deus, que Deus havia estabelecido, eles vieram a sofrer o castigo da Babilônia, né? E foram para o exílio da Babilônia, dado o fato de que eles pecaram contra Deus, né? Pecando contra os mandamentos de Deus. Então, o que aconteceu? Deus cumpriu na vida deles o castigo, a promessa do castigo que Deus disse que faria caso eles desobedecessem os mandamentos do Senhor. Mas, no entanto, aqueles que foram para a Babilônia, Deus os guardou, Deus os protegeu, Deus provou e Deus preparou aquele povo ali. Para que, quando Deus trouxesse aquele povo da Babilônia para o povo de Israel, para Canaã novamente, né, de volta para o seu povo, né, para o seu lugar. Então, o que aconteceu? Quando Deus trouxe dali aquele povo, Deus cumpriu a promessa do segundo templo. Então, queridos, observe aqui o que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite. Deus, ele preparou o povo de Israel na intenção de trazer Jesus sobre a face da terra. E com Jesus vinha o grande plano de salvação. Então Deus preparou aquele povo na face dessa terra, iniciando pelo pai Abraão. O que aconteceu, queridos? Deus
Começou este povo através de Abraão e foi crescendo, foi levado para o Egito e ali, durante 400 anos, aquele povo cresceu muito em números, em quantidade de pessoas, se tornou um povo muito grande, muito numeroso. Então Deus tirou dali do Egito e no deserto Deus organizou todo aquele povo, preparou tudo e trouxe para a terra de Canaã. Chegando ali na terra de Canaã, eles cresceram em tamanho, em riqueza, cresceram, se fortaleceram, tiveram grandes experiências com Deus. Deus fez grandes coisas através deles, mas o que aconteceu, queridos, com o passar do tempo, eles vieram cair em pecado diante de Deus, deixando de cumprir os mandamentos de Deus. E estes mandamentos, queridos, era que lhes dava a segurança de que se eles cumprissem os mandamentos de Deus, Deus estaria com eles. Mas se eles deixassem de cumprir, Deus se ausentaria deles e o inimigo, os seus inimigos, que nada mais era do que o inimigo das suas almas, teria acesso, chegaria perto deles, né? Então, o que aconteceu, queridos? Deus, no plano de preparar o povo de Israel para a vinda de Jesus, para receber a vinda de Jesus, ainda teve mais essa prova. Deus permitiu que eles caíssem em pecado, e quando eles caíram em pecado por muito tempo, né, vinham caindo em pecado, caindo em pecado, caindo em pecado, até que chegou o dia que Deus prometeu que lhes daria um dos maiores castigos, o exílio da Babilônia. Então, o que aconteceu? Deus preparou tudo, preparou Nabucodonosor, um rei muito forte, muito poderoso, e este rei veio e, depois de cercar aquele povo de Israel, ele arrebanhou com metade daquele povo, boa parte daquele povo, e levou para o exílio na Babilônia. Mas Deus, queridos, ele tinha um grande plano com isto. Deus disse: olha, vocês caíram em pecado e eu vou trazer um rei de muito longe, um rei muito poderoso, e ele vai cercar esta cidade, vai tomar esta cidade de assalto e vai levar com ele para o país dele muitos de vocês. Então Deus disse assim: aquele que de livre e espontânea vontade for com Nabucodonosor para a Babilônia, eu serei com eles. Ou seja, qual era o plano de Deus? Deus disse: olha, eu vou trazer este rei, para que este rei prenda um bocado de vocês e leve para a Babilônia. E aquele que for com este rei de livre e espontânea vontade, lá eu vou guardar, lá eu vou ensinar, lá eu vou preparar, vou corrigir, vou preparar e vou trazer de volta para cá. E quem ficar por rebeldia será castigado. Então, queridos, esta era a proposta de Deus. Deus ia trazer este rei para colocar em prática o seu castigo de correção sobre o povo de Israel. E aquele que fosse de sua livre e espontânea vontade, esse estaria fazendo a vontade de Deus e seria tratado por Deus, para que Deus estabelecesse sobre eles, cumprisse sobre eles o plano de trazer Jesus sobre a face da terra. Então, o que aconteceu, queridos? Muitos aceitaram o castigo e foram para a Babilônia. Entre eles, queridos, foram os melhores. Foi Daniel, foi o Esdras, foi Neemias, e muitos foram os 4 que passaram pelo processo, pelo milagre da fornalha de fogo ardente. Enfim, muita gente boa foi para a Babilônia neste exílio. Esté foi uma das que foram com o seu tio. Então, queridos, muitos dos que depois vieram aparecer como grandes homens de Deus
no decorrer da história, foram pessoas que aceitaram o castigo, aceitaram a correção e foram para a Babilônia. Então, chegando ali, queridos, Deus tratou com aqueles homens por 70 anos, até o dia em que Deus levantou pessoas que Deus já havia preparado para trazer de volta este povo de Israel, estes judeus, que era o povo de Judá. Deus trouxe de volta a terra de Israel. E depois que Deus os trouxe de volta, depois de 70 anos de exílio, que Deus trouxe de volta, Deus preparou aquele povo, estabeleceu novamente na sua terra, reconstruiu os muros da cidade, reconstruiu tudo, e depois Deus veio trazendo sobre aquele povo o plano de reconstruir aquele templo. E quando Deus veio com o plano de reconstruir o templo, queridos, o povo já havia passado pela prova, já havia passado pelo castigo do exílio, pelo castigo do cativeiro. Aquele povo já estava preparado, espiritualmente quebrado, espiritualmente arrependido, cantando a vitória de Deus ter trazido de volta daquele cativeiro depois de 70 anos. E depois daquilo, queridos, Deus veio com esta promessa, Deus veio com este processo, reerguer o templo de Salomão. E foi neste segundo templo, depois de toda esta provação que Deus trouxe sobre aquele povo, que Deus preparou aquele povo para trazer novamente a terra de Israel, para que eles colocassem em prática o segundo templo, para que depois de todo aquele processo, Deus trouxesse Jesus sobre a face da terra. Então, queridos, veja como Deus, ele é muito rigoroso naquilo que ele faz. Deus, queridos, ele criou o povo de Israel para trazer Jesus sobre a face da terra, no meio daquele povo. Ali, eles passaram por um ensinamento muito grande, por uma escolha muito grande, por um rigor muito grande, para que Deus trouxesse Jesus no meio do povo de Israel. E o que aconteceu, queridos? Quando parecia que o povo já estava pronto para receber Jesus, porque eles já tinham sido levados para o Egito, crescido no Egito, sido tirado no Egito, passado pelo deserto, já estavam na sua terra de Canaã, prometida ao pai Abraão. Tudo estava correndo dentro, querido, dos mínimos detalhes. Deus vem surpreender com mais aquela aprovação. O povo teria que ser mais preparado ainda. Aí veio o grande castigo do exílio. E aquele exílio prepararia o povo que ia receber Jesus. E uma vez voltando dali, de novo estabelecido na sua terra, agora depois de passar por aquela grande provação, aí Deus vem com a ideia de levantar o segundo templo. E aqui, nesses versículos 3, 4 e 5, nós vemos Deus falando com eles a respeito do templo, dizendo: olha, este templo que vocês vão fazer não será em nada parecido com o que foi o primeiro, mas neste templo é que eu vou cumprir aquilo para que eu venho eu vou cumprir aquela promessa para a qual eu venho preparando vocês desde que eu criei o povo de Israel através de Abraão. Depois de ter passado lá pelo Egito, Deus está dizendo: eu ainda estou com vocês. Eu estou com vocês. Na realidade, tudo que está acontecendo faz parte deste grande processo. E é agora que eu vou cumprir o processo final, que é trazer Jesus sobre a face da terra. Então, queridos, o versículo 6 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca,
e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Os 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor, disse o Senhor dos Exércitos, ou seja, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, veja que minucioso é Deus naquilo que Ele faz. Para que Jesus viesse à face da terra, queridos, Deus teve que fazer todo este preparo. E foi só depois que o povo voltou do exílio. Deus criou aquele grande povo de Israel, matou a primeira vez praticamente foi qualquer coisa que acontecia, um bocado morria, depois nascia de novo, e várias vezes eles foram recebendo castigos muito grandes, queridos. Até que chegou o tempo da escolha, o exílio escolheu, selecionou o povo que seria preparado para levantar aquele segundo templo, queridos, e não foi tão cedo. Depois do segundo templo construído, ainda levaram 14 gerações até que Jesus viesse sobre a face da terra, né? E quando Jesus veio, queridos, veio cumprir a segunda glória, né? Veio cumprir a glória do segundo templo, em que Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, olha o que aconteceu. Foi necessário todo este preparo para que Jesus viesse pisar naquele segundo templo, 14 gerações depois da deportação para o Egito, para a Babilônia. E qual era esta glória que Deus estava falando, queridos? É que o próprio Jesus pisaria dentro daquele segundo templo. Mas por que não pisou no primeiro, que era tão bonito, que era tão grande, que era tão rico, tão suntuoso? Porque, queridos, Deus não faz as coisas deste jeito. Deus não faz as coisas desta maneira. Era do plano de Deus que Jesus viesse no meio da humildade. Depois que aquele povo foi provado, foi selecionado, e aquele que Deus separou para fazer o segundo templo, que a descendência daquele povo escolhido, que foi provado na Babilônia, foi a descendência deste povo que viu Jesus chegar sobre a face da terra, queridos. Aquele povo que foi selecionado depois da volta do exílio, aquele povo não viu Jesus. Foi apenas 14 gerações depois. Foi que Jesus veio sobre a face da terra já para a descendência. Para os que descenderam daqueles que voltaram do exílio. Então, queridos, no que esta palavra nos leva? Foi necessário tudo isso para que Jesus viesse sobre a terra e implantasse o evangelho da salvação. E agora, queridos, mais de 2000 anos depois, o que está acontecendo, queridos? Jesus veio há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, iniciar o evangelho da salvação. E agora, queridos, Jesus está terminando. Jesus está completando. E nós estamos no tempo, queridos, em que este mesmo Jesus que veio para aquele templo que foi construído depois de 70 anos de exílio, este mesmo Jesus que veio à terra naquele templo, agora está vindo novamente, mas não de maneira material e sim espiritual, para concluir toda a sua obra.
Já levou tempo, queridos, até que Jesus viesse na face da terra. E agora, queridos, 2000 anos depois, Jesus está voltando de maneira espiritual para colocar um final em tudo e levar para o céu aqueles, queridos, que têm buscado a salvação, aqueles que têm buscado a redenção eterna. Então, amados, aqui neste final, do versículo 9, Deus diz: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre, queridos, que a vinda de Jesus pela primeira vez à terra não trouxe paz. Não trouxe paz. Depois que Jesus veio à terra e foi para o céu, já ficou estabelecido uma guerra muito grande. E de lá para cá não tem sido diferente. De que paz este versículo está falando? Da paz que Jesus vai trazer agora na sua segunda vinda. Que Jesus vai pôr fim em tudo e vai estabelecer, queridos, o seu tempo de paz eterna sobre a face desta terra, porque esta terra, queridos, ela será preparada para a vinda da nova Jerusalém celestial. Esta terra será preparada para receber esta igreja na face desta terra. Por isso, 1 milênio, Jesus vai estar ele mesmo aqui na face desta terra, restaurando a terra, para que Deus venha morar com o homem aqui na terra, trazendo a sua cidade celestial, a nova Jerusalém celestial. Então, queridos, é desta segunda casa que Deus está falando. É desta segunda casa, sim, que Deus está falando. A casa, queridos, que termina tudo, que põe um fim em tudo. Nós estamos, queridos, vivendo esta segunda glória, desta segunda casa, em que diz aqui: a glória desta última casa será maior que a da primeira. E qual é a última, queridos? É esta agora. Jesus refazendo tudo, reconstruindo tudo, trazendo a sua igreja, a sua cidade celestial para a face desta terra. E assim será estabelecido a paz eterna. Tudo estará construído, tudo estará, concluído, tudo estará restaurado. E por fim, Deus colocará um fim em todo o seu processo de salvação. Amados, nós estamos vivendo a última hora. E assim como Deus levantou o profeta Ageu e disse para aqueles homens, para Zorobabel, deixa eu lembrar aqui, queridos, a Zorobabel e a Josadaque. Então, o que Deus está falando para nós agora, queridos? Ele está nos dizendo: se levantem mais uma vez. Se levantem, porque eu sou com vocês. Deus está dizendo: eu sou com vocês para colocar a conclusão, queridos, em todo o plano de salvação que Deus trouxe sobre a face dessa terra. Iniciando da criação, passando, queridos, por todos os processos citados aqui na palavra. Agora nós estamos no Apocalipse, queridos, no final. Estamos, queridos, no final. Deus está concluindo o seu plano de salvação na face desta terra. E agora, da mesma maneira que ele usou o profeta Ageu para avisar aqueles homens, aquele povo, de que aquele templo teria que ser reconstruído, para quê? Porque Jesus estava vindo à face da terra. Novamente Deus está mandando, queridos, que nós nos levantemos para levar de novo este evangelho que Jesus trouxe naquele tempo.
Este evangelho de salvação, queridos, está esquecido e Deus quer concluir. Deus quer concluir, queridos, a grande tribulação está toda pronta, toda preparada. O anticristo, queridos, está vindo aí. Tudo está se preparando para que o anticristo seja manifestado. E Deus precisa, queridos, colocar a sua igreja preparada para se encontrar com ele. Mas o evangelho que Jesus trouxe, queridos, que foi esquecido, ultrapassado pela apostasia, este evangelho precisa voltar. Este evangelho precisa, queridos, ressuscitar novamente. O evangelho de poder, de santidade, que vai preparar o povo para subir para a glória. Enquanto a agenda do anticristo está adiantada, queridos, o evangelho que vai salvar o povo e preparar para o arrebatamento está esquecido. E Deus está levantando novamente, queridos, porque é necessário que o evangelho da salvação seja pregado pela última vez, para que Deus possa preparar o povo para subir para a glória, queridos. Porque todo o plano de Deus é para que a igreja, este povo seja salvo, se não todos, mas uma grande parte seja salvo para ir para o céu com Jesus. Então, amados, o que é que Deus está nos falando nesta noite? Vamos nos levantar, que Deus é conosco. Vamos nos levantar, queridos, para levar o evangelho do reino novamente sobre a face da terra. Porque do mesmo jeito que Jesus veio e pisou no segundo templo, Jesus precisa vir novamente. Voltar novamente à face desta terra, para que ele mesmo restaure a face da terra, para que a igreja que foi para o céu com Jesus possa voltar para habitar na face desta terra juntamente com o Pai. É a última hora, queridos, é já a última hora. Vamos nos levantar e esforçar as nossas mãos, nos esforçar, queridos, para fazer esta grande obra na face da terra, levar o evangelho do reino, promover o avivamento espiritual, para preparar o povo para a salvação, queridos, que quanto ao resto, já está tudo pronto. Você está vendo com seus próprios olhos que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus disse que os sinais nos diriam que Jesus está voltando, e os sinais, queridos, não estão apenas nos dizendo, estão gritando nos nossos olhos, na nossa cara, que Jesus está voltando, santos. Tudo que o Jesus falou que aconteceria como sinal da sua volta está acontecendo, e muito mais. A terra, queridos, está totalmente pervertida. São poucos os que se salvam, os que lutam para se salvar da perversão que essa terra está. Apenas os de bem, apenas os de bom senso, a igreja que ainda que esteja vivendo na apostasia, mas ainda tem muitos que estão tentando levar adiante a sua vida com Deus, o seu caráter limpo, a sua índole limpa em meio a tanta dificuldade, a tanta sujeira que o inimigo impõe para que as pessoas caiam na sua imundícia. São poucos, queridos, mas no entanto são esses que Deus está preparando para se manter de pé como aqueles que foram levados para o exílio, para serem provados, para serem forjados, preparados para que, voltando de lá, viessem reconstruir o templo para receber Jesus. E ainda assim, queridos, hoje tem aqueles que ainda insistem, resistem, tentando ser fiel a Deus. Deus, queridos, está levantando o evangelho da salvação, o evangelho trazido por Jesus, e este evangelho, queridos, vai apanhar a muitos. Este evangelho vai fortalecer a muitos, vai colocar muitos de pé, para pleitearem não apenas pela sua salvação, mas pela salvação de muitos. Então, queridos, esta palavra desta noite que Deus está nos dando, Ele está nos dizendo: se levantem, porque o plano, o processo de Deus para a salvação do homem, de todo aquele que deseja se salvar,
está em andamento, queridos. Está na sua fase final, mas ainda assim está em andamento. Portanto, amados, vamos nos levantar, porque nós precisamos fazer esta obra para o Pai. Assim como aqueles homens que voltaram, aquelas pessoas que voltaram do Egito, totalmente enfraquecidas, aliás, voltaram da Babilônia totalmente enfraquecidas, tiveram a responsabilidade de construir, de reconstruir o templo, o segundo templo, para pôr em prática o processo de Deus, que ali Deus estava dizendo, olha, agora vocês se levantem e vamos dar continuidade no processo de salvação. Do mesmo jeito, Deus está falando para nós hoje, vamos nos levantar, queridos, no jejum, na oração, na comunhão, na volta à intimidade com Deus. Não apenas para uma vida de religião, para uma vida rasa com Deus, mas para uma vida profunda, queridos. Porque Deus agora está encerrando tudo, Ele está dando o seu final. Fechando todo o seu plano de salvação. Portanto, amados, vamos nos levantar e nos fortalecer em Deus, porque Ele está conosco. Ele está conosco, mesmo Deus que estava lá no Egito. Ainda está conosco, porque o processo ainda é o mesmo. Ainda está em andamento e agora chegou a nossa vez. Vamos nos levantar e fazer esta obra final. Levar novamente o evangelho do reino sobre a face da terra. Para que Deus, querido, neste último momento, vá em busca de todos aqueles que esperam por salvação, que ainda mantém no seu desejo, no seu coração um desejo de se voltar para Deus e pleitear pela sua salvação. Queridos, que maravilha de palavra Deus nos deu nesta noite, que seja este o nosso caso, que nós possamos nos levantar, nos fortalecer na intimidade com Deus, no jejum e na oração, queridos, obedecendo os seus mandamentos, nos entregando verdadeiramente corpo, alma e espírito, para que nós possamos fazer esta obra para o Pai. Vamos orar a Deus, queridos, agradecendo por esta palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, ó Pai santo, de despertamento, meu Pai eterno. Esta palavra que nos diz é o último dia, é a última hora, é o último momento em que nós temos que nos levantar mais uma vez, ó Pai Santo, para levar sobre a face da terra, meu Pai querido, o evangelho do reino e assim promover este último avivamento espiritual que vai, meu Pai Santo, levar os teus escolhidos para a glória contigo. Meu Pai, muito obrigada por esta palavra, que ela venha alcançar todos aqueles que tu deseja despertar para isto, meu Pai eterno, que seja assim, meu Pai santo, que esta palavra vai de encontro, meu Pai querido, e vai despertando, vai alcançando todos aqueles que tu deseja alcançar e usar. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor querido. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte, Jesus, pregando o teu evangelho. Jesus santo, agora, Jesus, cabe a ti, Senhor querido, assim como deseja o teu coração, Senhor, pegar esta palavra de despertamento, Senhor, e levar sobre a face da terra. Faz assim, Jesus querido, Jesus amado, e vai alcançando todos aqueles, Jesus, que esperam por um despertamento, que esperam, Jesus querido, por um resgate, para que possam ter a chance, Jesus Santo, de ser levado para os céus contigo. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Vai despertando, Espírito Santo, fazendo a tua obra através desta pequena palavra. Muito obrigada por tudo, meu amigo. Vai alcançando conforme o teu querer. Jesus querido, Espírito Santo, estamos fazendo apenas a nossa pequena parte. Espírito Santo, faz a tua. Espírito Santo, conforme o teu querer, conforme o teu plano. E vai alcançando, Espírito Santo, nesta última hora, todos aqueles que precisam ser salvos, fazendo, Espírito Santo, este grande avivamento, porque a tua palavra, Espírito Santo, é quem reanima, é quem busca novamente, é quem levanta, restaura, fortalece, é a tua palavra, Espírito Santo, e assim vai fazendo conforme a tua vontade. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Querido, se você chegar nestes vídeos,
sentindo no seu coração, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e ore por nós, querido, e faça parte deste ministério que Deus tem levantado para levar o evangelho do reino nestes últimos dias, querido, neste último momento da igreja na face da terra. Venha fazer parte deste grande ministério, queridos, e vá orando e jejuando e buscando, entrando nesta obra juntamente conosco, queridos. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Amém.